Essas imagens são registros de um pesadelo no Rio de Janeiro. Era novembro de 1971, quando 1.000 toneladas de concreto desabaram e mataram 29 pessoas. Um trecho de 50 metros de um viaduto em construção, o elevado Paulo de Fronten, veio abaixo. A queda foi uma das grandes tragédias da construção civil brasileira. Não aprendemos a lição. Quase 48 anos se passaram e a impressão geral é que boa parte das obras públicas no Brasil continua não sendo feita para durar. Erros de projeto, de cálculo, de execução, desvio de recursos. Várias são as causas para que muito daquilo que deveria resistir ao longo de gerações e desenvolver nossas cidades se desmanche pouco tempo depois da execução ou mesmo antes de ficar pronto. O Arquivo N revira esse legado incômodo, o histórico de acidentes ou resultados de gritantes falhas humanas que marca o que deveria ser literalmente a construção de um país melhor. A obra está sendo feita normalmente, não há nada feito mais depressa ou menos depressa. Está sendo feita normalmente com a segurança necessária. Aqui houve uma falha, isso é indiscutível, mas não tem nada a ver com o cronograma da obra. Será que os nossos gestores estão preparados para as grandes metrópoles do século XXI que exigem uma gestão tecnológica e não apenas administrativa ou econômica? E as nossas instalações não deixam de ser também um equipamento tecnológico que requer manutenção com tecnologia. A tecnologia usada para uma construção como essa, como o elevado Paulo de Fronten, é uma tecnologia relativamente madura, já está amadurecida. Todo mundo já sabe no ramo da engenharia como construir. O que trabalha é para construir mais barato, com mais eficiência. Então, o grande problema que nós temos hoje é a manutenção, que vem desde aquela época, onde teve um boom de construção nas nossas maiores cidades, até hoje. Será que a manutenção foi feita corretamente ou não? Porque, na verdade, as décadas se passaram e agora a gente está pagando a conta. O Rio de Janeiro entrou em estágio de crise mais uma vez, a terceira em 4 meses. Agora, por causa do desabamento de parte de um túnel na zona sul da cidade. A gente teve essa questão do túnel agora, porque houve um avanço na encosta. O túnel não foi feito para suportar nada que venha da encosta. A encosta tem que estar íntegra e distante do túnel. E aconteceu. Mesma coisa os túneis. Então você precisa monitorar toda essa região, né, de influência no túnel propriamente dito. Toda a margem de segurança desses projetos, se você não fizer uma manutenção, ela acaba sendo corroída, literalmente. E aí você começa a ter os colapsos, como a gente teve em Brasília, a gente teve caso em São Paulo. Foi no dia 6 de fevereiro que parte do viaduto do Eixão Sul desabou. 2 das 3 vias que seguem no sentido norte despencaram. Parte de um restaurante que funcionava embaixo do viaduto ficou soterrado. 4 carros também foram danificados, mas não houve vítimas. Nós estamos no ponto exato do rompimento da estrutura do viaduto. Segundo os engenheiros, essa parte do concreto era para estar mais clara. E está escura assim porque foram anos de infiltração. Em toda essa parte de aço aqui, a gente observa corrosão, ferrugem, e ela está bem frágil mesmo. Eu diria que falta manutenção em todas as instalações urbanas no Brasil. Isso não é uma prioridade para o gestor brasileiro, público, infelizmente. O feriado de proclamação. Tudo tem uma causa, nada acontece por acaso. Quando a gente vê uma sucessiva ocorrência de colapsos em cidades diferentes, mas no mesmo país, isso nos leva a pensar na possibilidade de a gente ter um problema cultural. Se os nossos gestores estiverem focados só em números econômicos, só em questões políticas,
eu acho que vai ficar difícil identificar as vulnerabilidades de nossas metrópoles.